Chegamos na lição de número 12, aqui da classe do Discipulando do segundo ciclo da CPAD. Texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira, onde estamos trabalhando crendo sobre as doutrinas cristãs, ou conhecendo as doutrinas cristãs. O tema da aula de hoje, lição 12, trabalha sobre crendo na graça de Deus. Que bênção! E eu espero muito que o Senhor te edifique através dessa aula. Inicie pelas bases bíblicas. A primeira dela é a meditação, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. E a segunda é o texto bíblico em classe, que está então em Efésios capítulo 2, versículos 3 ao 10. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical e no discipulado da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal. Você pode me acompanhar aqui no YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. É só você colocar aí no Google Janderson Nascimento EBD e nos acompanhar. Que Deus te abençoe e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. No programa de hoje eu quero parar para entender com você sobre a salvação por intermédio da graça de Deus. Essa graça de Deus que nos alcança de forma extraordinária. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que nós não somos merecedores da graça. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Também é a manutenção dessa obra criada. Deus nos mantém em amor. Deus nos amou primeiro. A graça de Deus também reflete que a salvação ela é exclusivamente dada por Deus, por intermédio da sua bondade. A graça de Deus também apresenta essa verdade de Deus, de um Deus glorioso, maravilhoso, que nos amou, mesmo estando em pecado, mesmo estando afastado dele. A graça de Deus também nos traz a grande obra da salvação, que nos reflete nessa vontade de estarmos com Deus. À luz das Escrituras, nós entendemos que por meio da graça, o perdão dos nossos pecados se tornou possível. Nós cremos na salvação por meio da graça de Deus. À luz da palavra, nós entendemos que nós fomos alcançados pelo amor de Deus através de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício vicário de Jesus foi graça de Deus. O sacrifício de Jesus no nosso lugar foi graça de Deus. O sacrifício de Cristo por você foi graça de Deus. Não somos merecedores desse amor. Nós estávamos destinados à condenação eterna. Nós estávamos destinados ao juízo de Deus, à ira de Deus. Mas esse Deus em amor, ele decidiu nos amar primeiro, aplacando então a sua ira e providenciando a salvação por intermédio de Jesus na eternidade. Antes de sermos criados, Deus já providenciou a graça. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos justificou em Jesus. Em Jesus agora, por meio da graça, você é justificado então da sentença espiritual que recaía sobre os teus ombros. Através de Cristo agora, você é remido. Através de Cristo agora, você é redimida. Através de Jesus, você então tem a oportunidade de habitar nas mansões celestiais, de ter uma morada com Deus. Através de Cristo, você pode agora sentir a presença de Deus, sentir a graça de Deus, sentir também a presença do Espírito Santo de Deus quando fala com você. É essa graça que nos alcança. É essa graça também que transborda no nosso coração. E é através dessa graça que eu vou parar para estudar hoje com você à luz da palavra de Deus. E em primeiro lugar, para a gente mastigar bem esse tema de hoje, eu quero tratar com você, como primeiro ponto dessa ministração, que a salvação ela é fruto da graça de Deus.
Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que está me ouvindo em casa, você que está me dando carona, você que está fazendo caminhada, escutando a gente, você que está trabalhando, está acompanhando a gente também através do nosso canal, Janderson Nascimento. Eu estou transmitindo no nosso canal para você estudar a palavra. Essa mensagem vai ficar gravada para você. A salvação, ela é fruto da graça de Deus. A salvação, ela parte de Deus. A salvação, ela vem da direção de Deus. E para a gente entender isso ainda melhor, em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero destacar para você o engano da autojustificação. Existem algumas religiões pagãs que interpretam que por meio das obras, por meio de suas atividades, essas pessoas então podem alcançar a salvação por mérito próprio. Mas à luz da palavra, nós lemos hoje, em Efésios capítulo 2, versículo 9, que a salvação ela não vem por obras, mas a salvação ela vem da parte e da direção de Deus. Ou seja, foi plano de Deus nos salvar. E tem muitas pessoas que se enganam pensando que pelas suas atividades, pela sua autojustificação, pela pessoa ser honesta, ser bonzinha, não agir de má fé contra ninguém, essa pessoa vai alcançar a salvação. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que Deus nos amou primeiro por intermédio da graça. Deus nos amou de forma especial, providenciando a salvação em Jesus. Para sermos alcançados pela graça e obtermos então esse favor de Deus, é necessário somente uma coisa. Não é necessário, por exemplo, a tua autojustificação. Não é necessário as tuas atividades religiosas. Não é necessário aquilo que você faz para obter a salvação. Mas é necessário que você, pela fé, por intermédio da fé somente, reconheça Jesus como teu Salvador. E a partir do momento que você reconhece Jesus como teu Salvador, você então é alcançado por essa graça. Essa graça te abraça. Essa graça então envolve você. E você então desfruta desses dons espirituais que a própria graça traz para a sua vida. Por isso é necessário você entender que a graça e a salvação estão interligadas. E a graça aponta para o favor de Deus, ou seja, Deus nos amou primeiro. Deus providenciou a salvação antes de tudo, por intermédio de Deus. E o único processo que nós podemos realizar para sermos alcançados pela graça é crer em Jesus pela fé. Daí então a necessidade de conhecermos a Jesus pela fé. Em segundo lugar, para a gente entender isso ainda melhor, como segundo subtópico, eu quero destacar para você que a salvação é pela graça de Deus. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 2, versículos 1 e 5, você vai perceber que a salvação ela é dada por intermédio da graça de Deus. É projeto de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, fala que a remissão dos nossos pecados foi providenciada em Jesus, por intermédio de Jesus. E por causa de Jesus, nós que estávamos mortos, por causa do pecado, o pecado nos afastou de Deus. Nós estávamos andando de forma terrível, distanciada da presença do Senhor. Por causa do pecado, nós estávamos sendo condenados à morte. O próprio Jesus nos deu vida. Ou seja, através de Jesus eu experimento vida. Através de Cristo, então, eu experimento a graça de Deus. A morte de Jesus possibilitou, então, uma vida para você. O sacrifício de Cristo no Calvário possibilitou, então, a oportunidade de pagarmos exatamente esse preço. Claro que quem pagou foi Deus. A oportunidade, então, de sermos agraciados por essa bondade de Deus. Então, à luz das Escrituras, nós vamos entender que essa graça de Deus sacia, então, a justiça de Deus. Nós fomos comprados por Jesus. Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Jesus nos comprou para Deus por intermédio da graça. E por essa graça, então, em Cristo nós somos salvos. A ressurreição de Jesus também revela a oportunidade de termos nova vida.
O Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Romanos, capítulo 8, lá na carta aos Romanos, ele destaca no versículo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão agora em Jesus. Aleluia, que experimentaram da graça de Deus. Você que está me ouvindo, já experimentou da graça? Você que está me ouvindo, já experimentou do amor de Deus? Foi alcançado por Jesus? Se foi, glorifique a Deus em teu coração. Jesus, ele te amou primeiro, para a gente entender isso aqui melhor ainda, compreendendo que a salvação é fruto da graça de Deus. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você o terceiro subtópico para a gente entender ainda melhor sobre esse tema que estamos trabalhando hoje, que ninguém pode legislar sobre a salvação. Nenhum ser humano tem a capacidade de julgar sobre a sua própria salvação, porque a salvação, ela foi dada por intermédio da bondade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não posso comprar a salvação. Ela não vem por obras. Não é por aquilo que eu faço que garante a minha salvação, mas é por intermédio da fé somente em Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, está escrito que a salvação é ato da graça de Deus. Romanos também, capítulo 1, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que a salvação é poder de Deus, revelado a nós. Isso cabe à vontade soberana do Senhor. Sabe o que aconteceu? Por causa do pecado, por causa da queda, o homem se afastou de Deus. A única coisa que nos afasta da presença de Deus se chama pecado. A única coisa que vai te afastar da presença de Deus é o pecado. Não se engane. Qualquer tipo de pecado te afasta da presença de Deus. O pecado, quando ele impregna na tua alma, ele te afasta da presença de Deus. Ele corrompe você de dentro para fora. A única maneira de você ficar livre dessa situação terrível é através do sangue de Cristo. É através de reconhecer Jesus. É através de reconhecer que você não tem condições por si mesmo de obter a salvação. Que você é pobre de espírito, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir. E você reconhece que não tem condições de comprar, mas isso foi atribuído pela glória de Deus. E que você precisa de Jesus, do favor de Deus. É através disso que você então pode ter um novo coração, uma nova oportunidade de ser um verdadeiro adorador e adoradora a Cristo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo no rádio agora, que Jesus te ama. Não importa o pecado que você tenha cometido, a infração, o erro, o ato falho que você caiu, Cristo tem a possibilidade de restaurar você. A graça de Deus tem a possibilidade de te dar uma nova chance. O mundo pode dizer para você que você não tem condições, mas Deus diz nessa tarde que você tem uma oportunidade, que você pode aceitar a Cristo. A graça de Deus, ela nos constrange. Esse amor sem merecer nos alcança. E esse amor que é imerecido vem sobre você. Só basta apenas você aceitar Jesus. Você pode estar trabalhando, você pode estar caminhando, você pode estar fazendo alguma atividade. Deus, ele te alcança nessa tarde, te oferecendo uma oportunidade de salvação. Então permita que Jesus habite no teu coração. Reconheça o seu pecado e diga: Jesus, eu peço perdão, eu te aceito como meu Salvador. E isso está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 4 ao 23, que demonstra pra gente a oportunidade de ter um Jesus no nosso coração como igreja de Cristo. Você pode ser alcançado por Jesus nessa tarde. Aceite a Ele como teu Salvador. É claro que eu também quero ministrar para você, ainda avançando nessa palavra de hoje, em segundo lugar, como segundo ponto também dessa ministração, sobre outro argumento muito importante que a gente precisa aprender sobre a graça. A graça de Deus, ela traz o verdadeiro conhecimento. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você que a graça de Deus te revela a verdade. A graça de Deus traz para você o verdadeiro conhecimento. Glória a Deus. O conhecimento sobre a palavra de Deus. O conhecimento sobre as Escrituras. O conhecimento sobre a vontade de Deus. O conhecimento sobre a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. Avançando, para a gente entender isso ainda melhor. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, entendendo que a graça nos revela a verdade, eu quero destacar para você quem nós éramos. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nosso pecado, que nós estávamos afastados de Deus, que nós estávamos distantes do Senhor, mas a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito que nós éramos filhos da ira de Deus. Observe, a graça de Deus, ela revela para você a verdade. Na nossa condição de pecado, nós estávamos então debaixo de uma sentença. A Bíblia faz questão de dizer que na nossa condição de pecado, nós nos encontrávamos então como filhos da ira de Deus, afastados do Senhor, afastados da santidade de Deus, sendo guiados então para o inferno. Mas por causa da graça de Deus, da manifestação da bondade do Senhor, essa graça nos alcança e nos dá nova vida. Para pensar. Quem era você antes de aceitar Jesus como teu Salvador? Antes de ter um relacionamento com Cristo? Como era a tua vida antes do encontro com Jesus? E como está a tua vida agora? A nossa querida irmã Zilda da Silva, nossa querida irmã que é abençoada e serve ao Senhor na Assembleia de Deus aqui em Conquista, ela tem um hino que reflete isso pra gente. Quem era eu? Eu acho que você já deve ter ouvido aqui no programa A Voz da Assembleia de Deus. Quem era eu antes de Jesus? Você não tinha nada. E agora, em Jesus, você pode experimentar a graça de Deus. Antes de Jesus, o nosso coração era um coração corrompido pelo pecado, mas em Jesus agora nós temos a oportunidade de ter um coração redimido, um novo coração em Cristo, uma nova vida. Nós éramos guiados para o mal, mas agora em Cristo, pela graça, somos guiados então para a vontade soberana do Senhor e para o céu. A graça então te encoraja a ter nova vida. A graça, então, te encoraja a aproveitar cada oportunidade para glorificar Jesus. Então, nessa tarde, seja alcançado também pela graça. Em segundo lugar, ainda nesse segundo ponto, eu quero mostrar para você como a graça revela para a gente a verdade. E eu quero destacar sobre essa visão, em segundo lugar, como segundo subtópico, da misericórdia de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6. A misericórdia de Deus nos alcançou. Nessa tarde eu quero lembrar a você que você serve um Deus que é amoroso, você serve um Deus que é misericordioso, você serve um Deus que é bondoso, que é generoso, que te ama. A misericórdia de Deus nos alcançou sem merecermos. Olha, nós estávamos em condição de pecados, nós estávamos afastados de Deus, mas a bondade do Senhor foi lá e nos alcançou. A graça de Deus nos comprou. Olha, o mundo pode dizer que você não vale nada, que você não tem lugar na sociedade, que você não tem condições. Mas sabe o que a graça diz? Que você vale tudo. Você vale o sangue de Cristo. Que você tem uma oportunidade, tem um lugar agora no reino de Deus. Que você agora tem uma oportunidade de ser nova criatura. Isso é misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela restaura o homem. O homem que se encontrava perdido, viciado em drogas, nessa sociedade, afastado pelo próprio mundo, preso e aprisionado em pecado, agora se torna uma nova criatura, uma pessoa de bem em Jesus. Isso é graça e misericórdia de Deus. Eu glorifico a Deus porque a misericórdia de Deus me alcançou. Esse amor de Deus também nos constrange. Esse amor de Deus, ele vai até você, ele te abraça, ele te envolve, e isso revela a glória de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E nessa tarde, seja envolvido pela glória de Deus. Olha, quem sabe você está afastado de Cristo, quem sabe você está triste, quem sabe você está cabisbaixo, passando por um problema de depressão, ou então está sofrendo aquele momento terrível de frieza espiritual. Deus, nessa tarde, tem uma oportunidade para você, de te abraçar pela graça, de te encorajar pela graça, para que você possa experimentar a bondade de Deus sobre a tua vida. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico aqui nesse segundo ponto, entendendo sobre a graça que revela então a verdade, eu quero destacar para você que a graça também nos dá
um chamado para proclamar as abundantes riquezas da graça de Deus, da bondade de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 7. A graça de Deus nos conscientiza quem somos, como estamos, a oportunidade então que nós temos em Jesus e quem Deus é. A graça de Deus conscientiza sobre o verdadeiro amor de Deus. A graça de Deus, ela revela então essa maravilhosa essência do Senhor. Esse Deus então que decide nos amar sem merecermos. Esse Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas e em sua bondade, isso é graça, decide então nos amar. Esse Deus então que nos ama de forma especial e nos dá uma nova chance em Jesus. Ô, gente boa, você que ligou o teu rádio agora, você que está me acompanhando aqui no programa Voz da Assembleia de Deus, a graça de Deus te dá uma nova oportunidade. Ele nos dá nova vida, ele nos dá uma nova alegria, ele nos dá uma nova chance, ele nos restaura, ele te dá um propósito, e isso é graça de Deus. Isso é entender quem Deus é. Deus então se revela a você por intermédio da graça, e essa graça te alcança para a glória de Deus. Para a gente poder caminhar para o fim da ministração de hoje, eu espero muito que essa palavra esteja edificando você. Vamos então para o terceiro ponto dessa ministração, onde eu vou estar trabalhando com você sobre o seguinte assunto: a graça é dom de Deus para viver em boas obras. Para você que ligou o teu rádio agora, você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus, o Voz da Bleia, que vai de segunda a sexta-feira ao ar, aqui na Rádio Brasil FM 107.7, sempre às 17 horas. E toda terça-feira é dia de estudo bíblico. Toda terça eu estou aqui com você, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós estamos estudando sobre mais uma doutrina bíblica. Hoje eu estou estudando com você sobre crendo, acreditando, conhecendo a respeito da graça de Deus. É claro também que eu quero convidar você para visitar a Igreja Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. A Igreja Assembleia de Deus, ela fica localizada, o Templo Central, ali na Avenida Serrinha, 1775, no bairro Brasil. Pastor presidente é o pastor Davi Boa Sorte. Mas eu quero lembrar você também, gente boa, que todo domingo de manhã tem EBD às 9 horas, tanto lá no Templo Central, como também em todas as congregações. Domingo, terça e quinta, nós temos culto, então, em todas as nossas congregações espalhadas aqui em todos os bairros de Vitória da Conquista. E domingo, quarta e sexta é culto especial no Templo Central e você é o nosso convidado. Venha adorar a Deus com a gente. Os nossos cultos sempre iniciam a partir das 19 horas e eu espero que o Senhor Jesus também transmita uma palavra ao teu coração. Hoje nós estamos estudando sobre esse tema graça de Deus e em terceiro lugar eu estou trabalhando com você que a graça de Deus, ela é o dom de Deus para viver em boas obras, para desfrutar então essas boas obras. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero relatar para você que a graça, ela é dom de Deus. Você pode ler isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a você que a palavra dom, ela significa um presente. Então, a graça de Deus, ela é dom de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a salvação é um presente de Deus. Deus te deu um presente sem você merecer. Deus me deu um presente sem que eu mereça. A graça de Deus, ela é um presente. Ela é um dom de Deus. O próprio pastor Antônio Gilberto destaca que a graça de Deus, ela é um dom de Deus. E esse dom de Deus revela, então, a verdadeira salvação em Jesus. Esse dom agora nos dá a oportunidade de termos nova vida. Isso reflete na nossa conduta, reflete também no teu caráter. Olha, se você mentir, a partir do momento que você aceita Jesus, não pode mentir mais, porque a graça te alcançou. Se você roubava, você não pode mais fazer isso, porque agora a graça de Deus te alcançou. Você precisa ser uma pessoa honesta. Isso reflete, então, sobre essa característica da bondade e da graça sobre nós. Da verdadeira alegria de desfrutar, então, a bondade de Deus. Aquele que foi alcançado pela graça tem atitudes diferentes. A vida é transformada. Tem muitas pessoas que banalizam a graça e pregam a graça barata. O Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que a graça de Deus pede de você tudo. Pede transformação,
pede renúncia ao pecado. Renúncia à bebida alcoólica, por exemplo. Renúncia às drogas. Renúncia à prostituição, à fornicação, ao adultério. Renúncia à mentira, porque agora você foi alcançado pela graça. A graça de Deus, ela é oferecida em tudo que Deus tem de melhor para você, através da morte de Cristo. Deus ofereceu por intermédio da graça. O melhor que ele tinha, ele deu no Calvário. E agora a graça de Deus nos constrange e ela exige de você essa oportunidade de viver para Deus em santidade. Viver para Deus agora como uma nova criatura em Jesus. A graça de Deus te constrange. Em segundo lugar, para você entender melhor, você também precisa entender, como segundo subtópico, que a graça de Deus também revela outra coisa, que a salvação não vem de nós mesmos, para que você então não se orgulhe. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. A salvação, a graça de Deus vem por intermédio de Jesus, por intermédio da vontade de Deus. Nós não teríamos condições de comprar a salvação. Nenhuma obra que possamos realizar compra a salvação, garante a sua salvação. A única coisa que garante a tua salvação é a atitude de, pela fé, crer em Jesus e nessa obra da salvação somente. Olha, a salvação ela é garantida pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Muitas pessoas caem no erro de pensar que por intermédio das obras, das suas ofertas, das suas atitudes, dos seus afazeres, eles podem comprar a graça. Isso não é graça de Deus. A graça de Deus ela é um favor imerecido. A graça de Deus ela revela para nós o verdadeiro amor de Deus. Ela revela o alto preço pago, preço de sangue através da morte de Cristo. E a remissão também dos nossos pecados. Para a gente concluir, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, a graça de Deus também nos chama para viver boas obras. Efésios 2:10. A graça de Deus agora, ela não pode ser comprada por boas obras, mas a partir do momento em que você é alcançado pela graça de Deus, você agora passa a realizar boas obras. Como assim? A partir do momento que você foi alcançado pela graça e reconheceu a graça de Deus e essa graça te alcançou, você agora passa a realizar boas obras como testemunho do Evangelho, como testemunho dessa salvação. Você passa agora a ter atitudes que glorificam a Deus, como posição de ser salvo em Jesus, como posição de alguém que foi amado por Jesus. Você agora passa a dar testemunho do Evangelho, proclamar as boas novas da salvação. Você agora passa a dar testemunho dessa palavra que você crê. Você passa agora a viver conforme as Escrituras. Você passa agora a cooperar na igreja. Você passa agora a viver o Evangelho. Você passa agora a dar testemunho em santidade. Você passa agora a viver para a glória de Cristo, transformado e transformada, porque a graça te alcançou. E eu espero muito que essa palavra possa ter achado guarida no teu coração e que essa graça também te alcance. Eu espero que o Senhor Jesus também confirme essa palavra na tua alma e que a graça de Deus também te envolva e que você reconheça a salvação em Jesus. Agora nós vamos para um intervalo e já eu estou de volta com você para orar por você, também pedir a direção da graça de Deus sobre a tua vida em Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas.
Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.